Oi, tudo bem? Sou a professora Juliana Maia e vim conversar com vocês nesse super evento promovido pela BSSP, que é o Pensar Contabilidade. E eu vou falar com vocês sobre a importância da auditoria trabalhista para um escritório contábil. Vem comigo? Antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou graduada em Direito e em Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade Empresarial e mestranda em Contabilidade Tributária. Já atuo na área contábil há mais de 28 anos e hoje eu sou empresária contábil. Sou professora da SSP e da NIT Treinamentos. Bom, e aí, antes de tudo, vamos conceituar o que é auditoria trabalhista, porque a gente sempre escuta muito falar em auditoria, mas a auditoria trabalhista ela é uma parte específica de uma auditoria, né? De uma auditoria contábil como um todo. Então, o primeiro passo aqui nesse bate-papo que nós vamos ter é definir o que seria auditoria trabalhista. Então, a auditoria trabalhista ela é uma análise sistemática de todos os documentos e rotinas e os cálculos, né, dessa área trabalhista, visando a conformidade legal e culmina na elaboração de um relatório com um detalhamento de todas as inconformidades que foram encontradas, os riscos e as soluções. Um ponto importante aqui nessa questão da auditoria trabalhista, que a intenção dela não é apontar erros, não é apontar culpados, e sim trazer soluções para aquelas inconformidades que forem encontradas. E isso tem um grande valor, porque você vai mostrar para o seu contratante o quanto de risco que ele está correndo ao praticar aquele tipo de situação e o quanto que ele pode economizar a partir do momento que ele acerta e passa a atuar de acordo com a legislação brasileira, né? Porque ele deixa de ter alguns riscos aí nessa situação. Então, a auditoria trabalhista, num conceito bem amplo, né, num conceito bem simples, ela vai realizar análises para trazer para a empresa a conformidade aí legal com relação às atividades na área trabalhista, tá bom? Continuando, qual é o objetivo então da auditoria trabalhista? Primeiro é identificar os possíveis problemas e falhas. Como eu disse anteriormente, ela não tem intenção de apontar os culpados, e sim de trazer soluções para esses problemas e essas falhas que estão ocorrendo. Ela visa também a prevenção de passivos, e esses passivos podem ser trabalhistas, né? Prevenção de ações trabalhistas e prevenções de passivos tributários, quando você não está tributando alguma coisa corretamente, alguma verba corretamente. Então, ela tem, né, esse objetivo aí de trazer uma redução, uma prevenção, na realidade, de passivos. Ela visa, né, mitigar os erros. Então, quando você identifica possíveis problemas e possíveis falhas, a chance de você acertar e mitigar esses erros é muito grande. E com a auditoria trabalhista, ela vai te trazer um ajuste de processo enorme, porque você vai identificar todo o processo da empresa com relação às várias áreas, aos vários setores de uma auditoria trabalhista, e você vai conseguir traçar melhores processos, né? Elaborar melhores processos para essa área. Então, traz também aí uma economia aí de tempo, uma economia de pessoas, porque de repente você pode estar fazendo coisas sem necessidade, processos desnecessários, processos duplicados, e que traz um excesso de mão de obra que na realidade você não precisa ter. Então, a auditoria trabalhista ela vai te trazer muitos benefícios, né, que a gente vai ver aqui agora. Ela é uma autofiscalização, né, então você tem a chance de observar tudo que vocês fizeram, tudo que aconteceu anteriormente aí nos últimos anos, nos últimos 5 anos geralmente, e traçar soluções antes que você seja fiscalizada, antes que você tenha algum tipo de problema junto ao governo, junto ao fisco, seja Ministério do Trabalho, seja Receita Federal, né? Então você tem a chance de se autofiscalizar. Com isso, você evita autuações trabalhistas,
e tributárias, né? Quando você consegue identificar o problema, consegue identificar a falha antes da fiscalização, você evita aí autuações. Você tem a chance de acertar, você tem a chance de retificar. É claro que se isso envolver algum tipo de recolhimento a menor, né, e a necessidade de um recolhimento de um INSS complementar, ele vai te trazer sim multas e juros, mas você não vai estar sujeito a autuações, porque você está fazendo esse acerto antes de uma fiscalização. Um outro benefício que traz, né, a auditoria trabalhista é a diminuição de reclamatórias trabalhistas. Isso é um acontecimento mesmo que ocorre nas auditorias trabalhistas. As empresas veem a redução das suas reclamatórias quando um auditor consegue identificar falhas internas mesmo, em falhas dentro da empresa, de processos, de atividades, consegue trazer orientação, consegue trazer aquilo que está dentro da lei e colocar em prática da empresa. Né? Uma outra situação que a auditoria trabalhista dentro de empresas traz para a gente, né, com relação a reclamatórias trabalhistas, é porque a gente tem a chance, enquanto auditor, de escutar as reclamações dos próprios trabalhadores. Então, é comum numa auditoria trabalhista você ver abrir espaço, ainda que anonimamente, né, para os trabalhadores falarem sobre as suas insatisfações. E aí, quando você sabe as insatisfações do trabalhador, você consegue mostrar para a empresa algumas mudanças que precisam ocorrer, e com isso você também reduz a reclamatória trabalhista, né? Então, uma auditoria trabalhista, ela traz benefícios tanto para empregados quanto para empregador. Você aperfeiçoa os processos, como eu já disse anteriormente, né? Você consegue identificar atividades aí desnecessárias, atividades duplicadas e trazer um aperfeiçoamento nos processos internos da empresa. E a empresa que faz uma auditoria trabalhista, ela demonstra uma seriedade e um rigor muito grande. Ela demonstra que ela se interessa sim por aquilo que os empregados têm a reclamar, ela se interessa sim por estar atenta à legislação e por querer andar corretamente. Então mostra uma seriedade e um rigor muito legal para a empresa, que é um ponto positivo para ela, tá? Então os benefícios são vários de uma auditoria trabalhista. E aí a gente falando sobre auditoria trabalhista, automaticamente nos leva ao nível de complexidade que existe na nossa legislação. A nossa legislação, com relação a vários assuntos, ela é muito complexa. E na área trabalhista, a gente percebe várias legislações que precisam ser estudadas e que precisam ser entendidas. Então a gente começa aí pela Constituição Federal, depois tem a CLT e as leis diversas, esparsas aí pelo nosso ordenamento jurídico, né? As normas regulamentadoras, portarias, instruções normativas do Ministério do Trabalho, né? Hoje Ministério da Economia, precedentes administrativos, soluções de consulta da Receita, em que ela vai falar como é o entendimento dela com relação à tributação de determinadas rúbricas, por exemplo, acordos e convenções coletivas, e aí a gente tem uma enormidade de sindicatos e cada um aí com seus acordos e suas convenções que precisam ser verificadas de acordo com a atividade da empresa, com a localização da empresa, súmulas, orientações jurisprudenciais e muito mais. E isso faz então com que a pessoa que seja responsável por fazer uma auditoria trabalhista, ou seja, o auditor trabalhista, tenha um conhecimento muito vasto. Ele precisa estudar muito, ele precisa ler muito e ele precisa estar atento a todas essas mudanças que vão acontecendo na nossa legislação. E aí não dá para ser qualquer um, né? Tem que ser uma pessoa realmente especializada, tem que ser uma pessoa que estude, que goste de estudar principalmente. E aí, trazendo então para o nosso assunto, para a nossa realidade aqui desse bate-papo, que é a auditoria trabalhista no escritório contábil, o que a gente verifica muitas vezes? Eu não sei se você verifica aí no seu escritório, no local onde você trabalha, mas essa é a realidade de muitos outros profissionais. A maioria das vezes, o funcionário que está no departamento pessoal é um funcionário de primeiro emprego. Ele não tem uma bagagem muito grande de estudo, principalmente com relação a esses assuntos.
É o primeiro emprego dele, então ele tem aí uma inexperiência muito grande, além de inexperiência técnica, né, profissional, uma inexperiência de vida mesmo, de saber aonde buscar as informações. E um outro grande problema dentro do escritório contábil é que geralmente o serviço é passado do mais velho, né, do funcionário mais velho para o funcionário mais novo. Não existem os processos escritos, não existem os processos detalhados. E aí, nesse passar o serviço de um para o outro, acontece aquilo que nós chamamos de telefone sem fio. Já brincou disso? Então, uma questão deixa de ser passada, uma informação, um detalhe, ou é passado, mas não é anotado e cai no esquecimento. Então, essa é uma realidade de muitos escritórios contábeis e que trazem, então, né, que em virtude desse cenário, pode trazer, sim, alguns problemas internos para dentro do escritório, tá? E aí a gente cai dentro da nossa responsabilidade enquanto profissional contábil, né? A empresa, quando nos contrata, ela nos contrata considerando que nós somos capazes de fazer aquela atividade, de fazer aquele serviço. Nós, em contrapartida, não conseguimos fazer mais sozinhos, precisamos de uma equipe, precisamos de um time, precisamos de ter pessoas que vão fazer o serviço, claro que sob a nossa orientação. Só que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Além da responsabilidade civil, né, que aqui é o ponto, né, porque nós vamos responder pelos atos dos nossos funcionários, sim, dos erros que os nossos funcionários cometerem perante os nossos clientes, é muito grande. Né? A gente cai aí dentro da questão da imprudência, da negligência, da imperícia. Então a gente precisa estar atento a essa nossa responsabilidade. E aí, além de ter que arcar com possíveis prejuízos que o nosso cliente tenha, o pior de tudo isso é a visão que o cliente vai passar a ter de você, né? De ser um profissional que erra. Embora errar é humano e só erra quem trabalha. Mas a visão que o cliente passa a ter de você, ela muda. Ela muda. Então a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente tem ainda a responsabilidade tributária em determinadas situações, a responsabilidade penal e a responsabilidade profissional perante os nossos colegas, né? Em atuar com ética, em atuar com seriedade. Então a gente tem que considerar que, embora esteja um funcionário fazendo e o erro tenha sido cometido por ele, nós iremos responder sim pelo erro dele. Sim, é a gente que responde. O cliente nos contratou, não contratou o nosso funcionário. E aí, considerando essa realidade dos escritórios contábeis, em que os funcionários, na maioria das vezes, não são bem treinados e são de primeiro emprego, enfim, tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, a gente corre um risco muito grande de vir a ter problemas. E aí a minha proposta nessa história toda é que a gente estabeleça critérios e estabeleça uma rotina da gente fazer uma auditoria interna, da gente fazer um controle interno. Essa auditoria trabalhista, que a gente pode fazer como serviço extra do escritório mesmo, como uma atividade do escritório, a gente tenha como obrigação de fazê-la de forma interna. Né? E aí, por quê? Por que a minha proposta é essa? Porque a gente tem esses problemas dentro de um escritório contábil. A gente tem a ausência das padronizações das tarefas, como eu disse, né? Um funcionário pode fazer uma tarefa de um jeito e o outro de outro, porque nós não temos os processos escritos, os processos muito bem definidos. A falta de integração entre os setores, às vezes os setores não se falam, não se comunicam, os sistemas utilizados de repente são sistemas diferentes e que não se comunicam. O descumprimento de prazo, né? O esquecer de mandar uma rescisão no prazo correto com toda a documentação, a entrega de um e-social, de uma RAIS e por aí vai, né? A gente tem esses problemas, a gente pode ter esses problemas quando a gente não está à frente, quando a gente não está observando, quando a gente não está acompanhando muito de perto o que está acontecendo dentro do departamento pessoal de um escritório contábil. A falta de atualização dos colaboradores, e aqui tem duas vertentes, porque muitas vezes o empresário não investe
né, e não estimula isso no funcionário. E, por sua vez, o funcionário também está acomodado e não tem o menor interesse em estudar. A gente viu isso há bem pouco tempo com relação ao e-social. Muitos colaboradores, né, reclamavam de que os seus patrões, né, os seus empregadores não investiam, não ajudavam ele a buscar o estudo com relação ao e-social, porque eles não acreditavam que o e-social fosse entrar, que fosse funcionar, que fosse, né, entrar em vigor de fato. E aí os colaboradores, né, que estavam mais interessados, que estavam buscando se aperfeiçoar, ficavam meio que perdidos sem saber o que fazer, porque eles precisavam fazer cursos, mas eles não tinham financeiramente poder para isso, ou eles tinham o poder financeiro para fazer, queriam fazer cursos, mas em contrapartida o empregador não liberava, porque o curso era no horário comercial, no horário que ele precisava estar trabalhando. Então o empregador também não entendia a importância desse curso, o benefício que esse curso iria trazer para esse empregado. Então a falta de atualização, a gente vê nas duas situações. E no meu entendimento, eu acho que a gente dá exemplo, né? O empregador precisa dar o exemplo para o empregado, precisa dar o exemplo para o seu time, para o seu colaborador. Então, assim, mostrar interesse, mostrar que busca também aperfeiçoamento, buscar que a gente precisa aprender sempre, porque a gente está aí numa constante mudança de legislação. Então, isso faz parte da nossa realidade também. Não é só o nosso colaborador que precisa estar atualizado, nós também precisamos estar. Falta de atualização tecnológica, às vezes o escritório não tem um sistema adequado, não tem um programa aí mais moderno, um programa que ajude, que facilite. Isso também pode trazer problemas, pode trazer erros, pode trazer atrasos dentro do escritório contábil. E a ausência de documentação das orientações, que é quando a gente dá orientação para o cliente, dizendo que ele não pode fazer mais de 2 horas extras, por exemplo, só que a gente faz de boca. E aí o cliente faz a prática de forma diferente, né? Atua de forma diferente, e aí depois ele é penalizado numa autuação ou numa reclamatória trabalhista e diz pra gente que nós não avisamos. E nós avisamos, só que verbalmente não tivemos o cuidado de fazer a documentação. Então isso é um fator também que acontece muito dentro do escritório, que pode trazer sim problemas e estresses, né, para você enquanto empresário ou para você enquanto colaborador de um escritório. Bom, e o que pode ser feito? Como eu disse, a minha sugestão hoje aqui é de que essa auditoria trabalhista, que é feita dentro de grandes empresas às vezes, ou até pequenas empresas, a gente absorva como uma tarefa interna nossa, como uma atividade necessária para dentro do nosso escritório, justamente para trazer menos riscos para a gente de problemas futuros, né? Então, primeiro passo, a gente tem que criar os processos bem definidos. A gente tem que analisar todo o nosso fluxo de departamento pessoal e verificar as atividades desnecessárias, né, os processos desnecessários ou repetitivos, e ajustar esse processo de forma que ele fique muito transparente e que todos do setor tomem conhecimento. E o principal, que isso fique registrado, porque novos colaboradores virão e eles terão então um documento onde mostra como que deve ser o processo de realização de uma férias, por exemplo, ou de uma admissão, tá? Criar essa rotina de fazer auditoria interna dentro do escritório contábil, né? Fazer um planejamento, já a gente vai falar sobre isso, e definir quem vai ser o responsável por essa auditoria. Lembrando que para ser um auditor aí, a gente precisa ter um pouquinho de bagagem. Então, se não for você, empresário, que talvez tenha um pouco mais de bagagem, você tem que ter um profissional, você tem que ter um colaborador aí treinado e capaz para fazer isso e de sua confiança, né? Então, tem que ser bem analisado como que vai ser feito isso e como que você vai estabelecer esse critério aí, essa rotina aí de auditoria e com quem você vai ser responsável. Bom, e aí os tipos de auditoria, que é a interna, que é a que eu estou propondo da gente fazer dentro de um escritório.
Na chegada de um novo cliente, geralmente quando um cliente chega aí, a gente pede aí as folhas para a gente dar uma analisada, para a gente alimentar o nosso sistema. Então também pode ser um serviço que você faça de bônus para o seu cliente, para você fazer um levantamento aí dos últimos anos de inconsistência, de falhas, de problemas que possam ter acontecido. Lembrando sempre que a auditoria não é para apontar erros, e sim para culpados, né? Apontar erros e culpados, e sim para identificar problemas e falhas e trazer soluções antes que o fiscal bata na nossa porta. E também como serviço extra, né? Porque você pode oferecer esse serviço de auditoria e aí para as empresas aí da sua cidade, enfim, você pode fazer isso como uma atividade realmente do escritório contábil, também além da própria contabilidade, tá? E aí, quais são os primeiros passos? Bom, primeiro você vai definir prioridades e planos de ação. Então, você vai estabelecer aí uma espécie de calendário. Quando você vai fazer e o quê? Né? A minha proposta aqui não é que a gente faça uma auditoria todos os meses de todas as empresas, até porque isso vai virar uma situação que a gente não consegue dar conta. Mas se você estabelecer um plano aí, um planejamento anual, estabelecendo um calendário do que vai ser analisado, você consegue diminuir o tempo, né, de análise e identificar possíveis problemas e possíveis erros a tempo de serem corrigidos, né, a tempo de serem ajustados. Então defina aí quais são as prioridades e qual é a área prioritária para se fazer uma auditoria. Eu tô achando que as férias não estão saindo de forma correta, eu acho que esse é o meu ponto principal agora. Então a gente vai analisar férias, né? E aí vamos fazer todas as técnicas de auditoria trabalhista, né? Levantar por amostragem, tentar nessa amostra buscar uma representatividade do todo. Então a gente tem que aplicar aí algumas técnicas e fazer esse plano de ação, tá? Capacitar o profissional. Se você se não for você ou for você, mas você se sentir desatualizado, tem que buscar capacitação, e hoje a gente tem como buscar essa capacitação de várias formas, né? Online, presencial, tem vários tipos de cursos de todos os jeitos, ao vivo, gravados. Então você tem que buscar, não é desculpa que eu moro numa cidade pequena e não tem curso aqui. Não, hoje os cursos estão na internet, você consegue buscar bons cursos na internet. Alguns ao vivo, em que você consegue interagir com o professor na mesma hora, ou outros gravados que você também faz pergunta e tira suas dúvidas, mas não é ao mesmo tempo. E aí você vai fazer uma revisão documental daquele assunto, né? Se as férias, no exemplo que eu usei, se as férias estão sendo avisadas com prazo correto, se estão sendo pagas no prazo correto, se a média está sendo feita do período, né, correto aí, do período aquisitivo. Enfim, vocês vão analisar todos os itens daquela sua amostra que precisa representar o todo do seu escritório, tá bom? Revisão, e você vai fazer revisão também das rotinas trabalhistas. Como que é o processo de admissão? Tá muito longo? Tá muito rápido? Tá inseguro? Precisa fazer ajuste? Tá faltando algum documento? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar esse processo de admissão? Então tudo isso precisa ser analisado e precisa ser visto por você ou por aquele profissional que você entender que tem capacidade para fazer essa auditoria. Lembrando que esse profissional precisa realmente ter capacidade e precisa ser de inteira confiança sua, já que ele vai garantir que os processos estão sendo feitos corretamente dentro do seu escritório, tá bom? Bom, e alguns pontos que vocês vão observar nessa auditoria. Bom, vocês vão ver admissão, vocês vão ver a duração do trabalho e descanso, então vão dar uma análise aí nos pontos das empresas, como que elas estão enviando, se está observando o descanso interjornada, se está observando o descanso intrajornada. Tudo isso precisa ser observado, e se você identificar algum tipo de falha nesse tipo de processo que não é seu, na realidade é um processo externo, já veio errado, você precisa documentar a orientação, né, e passar a orientação correta para esse seu cliente. Como está sendo feito o desligamento dos funcionários, os avisos, se o pagamento está sendo feito no prazo, as médias, os cálculos, tudo isso. A questão do aviso prévio, folha de pagamento,
quais rúbricas estão entrando nessa folha, se estão sendo tributadas corretamente, se não estão sendo tributadas, se está pagando certinho, se paga descanso semanal, enfim, todas essas informações referentes a uma folha de pagamento você vai analisar. Segurança e medicina do trabalho, vai ver se a sua empresa, se o seu cliente já atualizou o PPRA, o PCMSO, se ele tem o LTCAT, se tem indicação lá de pagamento de insalubridade e essa insalubridade está sendo paga na folha. Então essas observações precisam ser realizadas. Se tem indicação de utilização de equipamento de proteção, né, individual, você vai ver com o cliente se isso está acontecendo. Então são essas informações que você vai analisar e que você vai passar aí por escrito para o seu cliente. E o interessante, gente, é que você precisa ser proativo na realidade. Você não precisa esperar o cliente ter problema aí com o equipamento de proteção individual para você entrar em contato com ele e saber se está sendo usado. Você pode de antemão já entrar em contato com ele e perguntar como é que está sendo o processo de utilização, que você viu que lá nos documentos de saúde e medicina do trabalho, segurança e medicina do trabalho, existe a obrigatoriedade de uso, se ele observou isso, se ele já comprou, tudo isso você pode fazer proativamente, você não precisa esperar ele ter problemas para você buscar essas informações. Férias, né, já citei aqui como exemplo, se está sendo paga no prazo, se o aviso está sendo correto também. Lembrando que a gente teve um período, né, com uma mudança de avisos e de pagamentos, então a gente tem que considerar em virtude das medidas provisórias. 13º também, se está sendo pago no prazo, se está sendo pago aqueles funcionários que possuem salários variáveis, né, remuneração variável, se está sendo pago a diferença deles também no prazo correto, referente ao mês de dezembro. O recolhimento de INSS, de fundo de garantia, de imposto de renda, como que está sendo feito esse cálculo, se está usando o regime de caixa corretamente para o caso do imposto de renda. E as terceirizações, né? Se estão enviando os documentos corretos, se o recolhimento previdenciário está sendo feito e tudo isso. Então existe aí um monte de coisas que vocês podem e devem e precisam analisar dentro do escritório contábil, porque cada uma dessas situações pode cair a responsabilidade no seu colo, se o processo dentro do seu escritório não estiver adequado, não estiver sendo realizado corretamente, tá bom? E aí termino a minha apresentação falando para vocês o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, gente, tá na hora da gente sair aí da nossa caixinha e entender que a gente precisa continuar aprendendo sim, né? A gente não sabe tudo, sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais e a gente tem que buscar sim informações para nós e para o nosso colaborador. E dar oportunidades também para o nosso colaborador que ele faça isso e que ele busque isso, tá bom? Um grande beijo, obrigado por ter estado aqui comigo e até a próxima!